Gabi? Oi, gente, sou eu? Sim. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou estudante da Psico e eu estou estagiando com a Jaque e com o Marcelo. Então, acho que é isso, basicamente. Demorei um pouquinho para entrar, então não sei muito bem o que mais que vocês estavam falando na apresentação. Todo mundo se apresentou, gente? Agora sou eu. Eu sou o professor Fernando Silveira, da Psicologia do Trabalho em Saúde da Unifesp. Fui acolhido nessa cidade já faz 13 anos e meio. Eu fui, né, eu estou me sentindo muito privilegiado de ter vocês aqui para falar um pouco sobre história e genealogia da pandemia, partindo do pressuposto que para falar da nossa história do presente, a gente tem que ter uma concepção histórica desse sujeito pandêmico, certo? Então, a gente vai fazer uma jornada, o miolo. Eu preparei 42 slides, o miolo dos slides. A história da pandemia desde a antiguidade até a contemporaneidade. Tá? Para a gente sair desse claustro que a gente achar que só a gente viveu isso na história da humanidade. Obviamente está atravessado por trilhões de questões culturais, históricas, de valores, inclusive de mistificações, inclusive para a gente valorizar a tal da ciência, né? A pandemia, na Idade Média, era considerada um castigo de Deus, né? Era expiação dos pecados, e hoje a gente sabe que tem o vírus, que tem a bactéria, né? E a gente consegue localizar uma instrumentalidade daquilo que era uma experiência trágica da humanidade. Tá? Então a gente vai ter o núcleo, sim, do que se refere à história da pandemia. E tem uma outra coisa que é um detalhe, que se chama genealogia. É que tipo de sujeito que se produz a partir disso, tá? Isso eu trabalho muito com genealogia, porque eu estudo Michel Foucault. Então, a partir de uma pergunta-chave que é: o que estamos fazendo de nós mesmos no contexto da pandemia? Para a gente saber o que a gente está fazendo da gente mesmo, a gente tem que olhar o passado. Tá? E ainda, então tem um núcleo, que é a história da pandemia, num contexto cronológico. Ainda eu vou destacar as 5 maiores pandemias, do que elas atravessaram milênios. O que a gente chama de pandemia, às vezes foram milênios. Tá? O final com a genealogia, e aí tem um núcleo inicial. Para eu poder fazer essa historicização, eu tenho que apresentar algumas figuras, do que seja pandemia, do que seja epidemia, do que seja endemia, tá, gente? Então, eu peço até uma compreensão dos meus colegas do Eixo Bio, porque eu vou só dar uma pincelada nas figuras da pandemia para eu poder mostrar todos esses sujeitos históricos, tá? Então, eu vou começar agora a projeção dos 42 slides, tá? Vocês vão tendo uma noção. Eu vou sair da tela, tá, gente? A gente pode depois ir conversando pelo chat, tá? A perspectiva aqui é de uma partilha, certo? Tanto que eu me coloquei como facilitador. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Estou vendo só os slides. Então, aqui o tema da nossa partilha de hoje é a história e genealogia das pandemias. Eu acabei de me apresentar dentro desse projeto, que eu agradeço a delicadeza das coordenadoras Simone e Alia, que fizeram esse alinhavo de um grupo tão heterogêneo de participantes, cada qual ocupando um espaço, e todos os outros pessoas externas à universidade que estão compondo esse projeto maravilhoso. Tá? Agradeço a todos, todas e todos, por essa solidariedade. E vamos ao que interessa, no sentido bem dessas conceituações. Os 5, 6 primeiros slides, eu faço um pouco esse panorama conceitual, que a gente foi tão arrebatado por essa situação que a gente, às vezes, até perde algumas conceituações básicas, né? E a gente fica assim, mergulhado nesse emaranhado, né? Para a gente estabelecer um certo eixo, né, em comum, né? Epidemia, gente, é quando uma doença ocorre com frequência, em comum, numa determinada região e por um período de tempo limitado. Então, grave essa questão da localidade, dessa situação, dessa regionalidade, que é a questão da epidemia, tá, gente? Epidemia. E depois a gente vai desenvolver esse tema a partir da historicidade das epidemias entrelaçadas com pandemias, tá? Agora, a pandemia é uma epidemia que alastra para além das fronteiras de um determinado país ou continente. Por isso que é essa internacionalização
do Covid-19. Né? O mundo inteiro está sendo arrebatado por esse tipo de situação, por esse microvírus que acaba dissolvendo não só a nossa cotidianidade, mas as culturas, as relações sociais. Um efeito colateral positivo, a gente se aproxima online, já que a presencialidade se torna ameaçante, né? Num contexto onde eu parto da hipótese que a gente vive uma biopolítica de guerra. Não é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, mas ainda eu quero escrever um ensaio sobre esse momento trágico de uma biopolítica de guerra internacional. Eu vou melhor... Fernando, desculpa te interromper, mas já Oi. interrompendo, eu levantei Oi. a mãozinha aqui, mas eu sei que você não está vendo. Oi. Só para te perguntar, como você vai fazer essa condução? Se quando alguém tiver dúvida, pode te interrompe, pergunta, ou se a gente abre para perguntas no final, como que você prefere fazer? Eu acho que eu tenho uns 3, 4 núcleos. Quando eu acabar um núcleo, a gente abre para conversar. Legal. Tá ótimo, tá, então. legal. Obrigada. Esse é um momento conceitual, eu apresento e depois a gente vai compondo. Tá? Pandemia e endemia, gente. Um dos elementos centrais da pandemia, gente, é que ela, em função da sua internacionalidade, esse caos generalizado que ela estabelece, ela demanda um controle da doença, uma cooperação entre os sistemas de saúde de diferentes países. Então, é que entra contraditoriamente as questões da solidariedade internacional, que necessariamente não é algo neutro, né? A gente está falando de biopolíticas, a gente está falando de geopolíticas, a gente está falando de jogos de interesse, de relações de poder, partindo-se do pressuposto que a diplomacia é a guerra nos momentos de paz, né? Tem um estrategista que disse que diplomacia é a guerra nos momentos de paz. A gente está vivendo um miolo, né? Esse movimento, um mecanismo de biocontrole, né? De biopolítica, nos quais as medidas sanitárias, epidemiológicas, locais, internacionais, estão em constante entrelaçamento, né? E reverberando no nosso cotidiano, né? Isso é independente do caráter perigoso ou fatal da doença. Pode ser, digamos, uma gripe leve, se ela se irradia no contexto internacional, pode ser de fato uma gripe leve. Isso já se configura uma pandemia, não é exatamente correlacionado com a questão da gravidade. Como é o caso que a gente vive, existe uma gravidade, né? Uma certa porcentagem da população e que causa toda essa sobrecarga do sistema hospitalar, funerário, sanitário, epidemiológico, né, das relações econômicas, das relações acadêmicas, dos movimentos solidários, né? Numa crise internacional, né? E aí, isso me veio como angústia, tá, gente? Eu não sou da área bio, tá, gente? Meus colegas da área bio, tenho a compaixão, mas me veio a angústia sobre o que é endemia, porque eu acho que forma, digamos, um tripé, né? Forma uma pirâmide aí, né? Para a gente entender, para a gente organizar. Eu acho que essa experiência internacional da pandemia, de repente, faz um caleidoscópio nas nossas concepções, né? Então, no sentido até de uma ordenação, inclusive quanto ao aquecimento para o curso propriamente dito, né? Então, a endemia seria a frequência de uma doença em determinada região, frequência devido a fatores climáticos, sociais, higiênicos e biológicos, normalmente restritas apenas a uma região, não sendo espalhadas para outros locais. Cito como exemplo a febre amarela endêmica na região norte do Brasil e que aumenta no verão. Mais uma vez, a regionalidade tem uma sazonalidade, tá? E tem uma característica própria de certos locais, certos estados, certas regiões, né? E aí eu fiz até uma listinha, assim, só ilustrativa, para a gente daqui a pouco entrar na questão histórica. Não tenho de forma alguma pretensão antiética de mergulhar na biologia desse slide, porque não é exatamente minha especialidade, mas só para a gente reconhecer e fazer esse mapa, né? Esse mapa ilustrativo do nosso percurso, né? Primeiro, a febre amarela, no norte do Brasil, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e Aedes aegypti, né? Temos também a malária no norte do Brasil, com maior frequência nas épocas mais quentes do ano, causada pelo mosquito do gênero Culex, infectado pelo parasita Plasmodium SP. Tenho certeza que meus colegas do Eixo Bio
deslanchar nessa temática. Esquistossomose, causada pela parasita Esquistossoma amazoni, em locais de clima tropical e que não possuem saneamento básico. E ainda tem uma outra série aqui, que é a leishmaniose, causada pela picada do mosquito do gênero Lutzomia, infectado pela parasita Leishmania chagas em regiões de clima quente. A dengue nos meses mais quentes e secos do ano. Certamente, cada linha dessa dá um tratado, né, gente? Então, só estou fazendo o panorama dessas figuras, tá? Essas microfiguras constituem são microsujeitos, tá? Que, ao nos incorporar, nos arrebatam, né? Mudam o nosso destino, né? A ancilostomose, que é uma parasitose causada pelo parasita Ancilostoma duodenale, e a filariose, que é causada pela Wuchereria bancroft, no norte e nordeste do Brasil. E o Brasil está com B minúsculo, perdão, gente. Doença de Chagas pelo parasita Trypanosoma cruzi, em regiões com inseto barbeiro, o vetor responsável pela transmissão para as pessoas. Eu gostaria, como aqui não é uma aula de biologia, que vocês encarassem isso como microsujeitos, né? Em que eles se encarnam, transformando as nossas histórias, tá, gente? Isso é o poder do microscópico. E olha, assim, tem umas sincronicidades da vida. Eu estou lendo esse livro aqui, está aqui do meu lado. Massa e Poder, que é um livro que fala do Elias Canetti, que fala sobre as questões dos processos de massa na produção do poder e vice-versa. E quinta-feira da semana passada, eu li a questão sobre batalha, né? Sobre guerra. Eu estava lendo Massas e Guerras, né? E havia uma questão etimológica do uso das palavras em alemão, né? Me perdoem as pessoas que dominam alemão, mas a palavra Ostat eu quis pôr porque de repente veio assim, né? Quando eu estava montando os slides, né? Ostat em alemão quer dizer campo de batalha. E o campo de batalha, porque eu parto dessa hipótese que estamos vivendo, um campo de batalha. Tá? Como essa construção, como é que é essa concepção, que sujeito emerge disso, sujeito de cuidado. Então, isso ficou muito forte na minha cabeça, por isso essa etimologia me interessou. O Val, são os tombados no campo de batalha. Uol, né? Uol, não sei, nunca tive aula de alemão na vida, tá, gente? Quer dizer derrota. E Vol quer dizer peste, epidemia. Tá? E o comum a toda essa etimologia, essa estrutura similar de palavras, é amontoado de mortos. Eu acho que, do ponto de vista etimológico, é uma gravura da Idade Média que mostra uma guerra, como expressividade da loucura, da peste, do triunfo da morte, tá? É um quadro que se chama Triunfo da Morte, no qual as pessoas enlouquecidas, elas estão atravessadas por essa experiência trágica da morte, da guerra, da peste, do fim do mundo, né? Dentro do imaginário da Idade Média, que é diferente de hoje do nosso imaginário sanitarista, epidemiológico, né? Com todas as questões do cuidado que são típicas da contemporaneidade, né? Eu vou entrar na pandemia. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Aí eu vou mostrar as pandemias, ou então eu mostro as pandemias, e aí com isso a gente já enriquece a questão histórica, e a gente abre um intervalo para a gente conversar. Pode ser? Eu mal acabei de introduzir. Pode ser? Pode sim, Fernando. Eu vou mostrar as pandemias e a gente dá um espaço para a gente trocar, tá? Tá ok. Então, 20 principais pandemias e epidemias da história. Qual é o sentido que eu sempre quis montar essa aula para a gente sair da nossa solitude histórica? Não somos os únicos da humanidade. Milhões e bilhões de pessoas já passaram por esse tipo de situação. Os milhões eu garanto, tá, gente? Bilhões pode ser... Bilhões porque hoje a gente vive bilhões, né? Pandemia internacional, nós estamos sendo afetados, né? E a gente vai passar por um conjunto de 20, tá, gente? Prepare o coração de vocês. A gente vai ver 20 momentos históricos da pandemia, tá? Já havia pandemia ou epidemia, tá, gente? Pandemia internacional, epidemia mais regionalizada, tá, gente? Regionalizada enquanto uma certa territorialidade mais abrangente, mais generosa, não chega a ser uma endemia, que é sazonal, regional. A epidemia, ela às vezes atinge povos, atinge nações, né? Mas não é internacional quanto à pandemia. Tá? Um dos primeiros registros de epidemia é pré-histórico, gente, cerca de 3.000 a.C. Essa foto é uma foto tirada do alto desse vilarejo pré-histórico, tá, gente?
Uma epidemia varreu um vilarejo pré-histórico na China há cerca de 5.000 anos. Dentro de uma casa, em um sítio arqueológico, encontrados restos mortais de crianças, jovens, adultos, pessoas de meia idade e idosos. O local hoje é conhecido como Ramin Mangá, no nordeste da China. A localidade nunca foi habitada novamente, uma vez que dizimou toda a população, e a foto, como eu disse, são os restos mortais, né, dessa escavação arqueológica, né, e conseguiu diagnosticar nesses corpos a presença de um vírus, enfim, uma configuração na qual todo o vilarejo foi destruído. Tá? Em Atenas, gente, 430 a.C., durante 5 anos, logo depois do início da guerra entre espartanos e atenienses, houve uma forte epidemia que atingiu os atenienses. Né? Mais de 100.000 pessoas mortas. A doença que se caracterizava com dores fortes na cabeça e febre, inflamações nos olhos, garganta e língua. E os historiadores, né, os cientistas que se debruçaram sobre esse tema, não conseguiram diagnosticar propriamente qual era o vírus ou a bactéria, ou o micróbio, enfim, mas se especula que pode ser desde ébola até a febre tifoide. Tá? 5 anos, 100.000 pessoas mortas antes de Cristo, num contexto que a humanidade tinha muito menos gente, talvez alguns, não sei se milhares ou alguns milhões de pessoas, né? Enfim, tem um peso histórico aí. Vamos para o Império Romano, gente, de 165 a 180 depois de Cristo, teve a chamada epidemia Antonina em homenagem ao Antônio, que era o imperador, um gestor político daquela região, tá? E provavelmente foi levada por soldados que voltaram para suas casas depois das batalhas. 5 milhões de mortos, isso se alastrou em grande região, causada por um tipo de vírus semelhante ao da varíola. Né? E aqui a gente vê na ilustração da época o anjo da morte, né, tentando invadir uma casa. Né? Os corpos todos decaídos, em grande extensão do Império Romano. Epidemia de Cipriano em homenagem ao São Cipriano, tá, gente? Em Roma também, em 250, 271 depois de Cristo. Essa epidemia matou cerca de 5.000 pessoas. O nome da praga foi dado em homenagem a São Cipriano, e que ele elencava, né, isso é muito característico na religião, a gente vai ver em outros momentos, que era um sinal do fim do mundo. Tá? Era a maneira teológica, né, que os contemporâneos tinham para explicar, já que não havia uma ciência nos moldes que a gente conhece hoje. Os restos mortais foram encontrados em 2014, cobertos por um tipo de limo, utilizado na época como um desinfetante. Tá? Veja o poderio da ciência moderna, tá? dos exames de carbono 14, porque houve uma detecção, né, da presença do vírus, enfim. Isso é uma conquista contemporânea, né, gente? Inclusive, a denominação contemporânea do vírus, da bactéria, né, relativa à similaridade, né, do que existe hoje com o que existia no passado. Então, tendo até as cepas dos vírus, meus colegas da biologia com certeza dominam mais, né? Elas se atualizam, às vezes estão presentes, incubadas e ocultadas há milênios, né, gente? E, de repente, afloram, de acordo com a invasão do homem em certos territórios, né? Essa destruição da natureza, essa agressividade toda que a gente vive no nosso processo civilizatório, né? A pandemia de Justiniano foi muito trágica, tá, gente? Em homenagem também ao imperador Justiniano do Império Bizantino, tá, gente? A uma certa altura houve a decadência do Império Romano, e em Constantinopla o Justiniano tentou assim manter o Império Romano através do Império Bizantino, não conseguiu. Nessa contextualização, em 2 anos, ele também, inclusive, se infectou, né? Se infectou, e essa peste se alastrou rapidamente, tá? Surgindo no Egito, atravessando todo o Oriente Médio, desembarcando em Constantinopla. Em um período muito curto, poucos anos, 1 milhão de mortes na capital Constantinopla, tá? E 25 milhões de total nesse trajeto, né? Nessa migração, né?
que o vírus ou a bactéria faz. No caso, a peste bubônica, gravem a peste bubônica, ela está associada a vários momentos. Depois desses 20 momentos históricos, eu vou mostrar quais são as 5 pestes mais historicamente marcantes, tá? A peste bubônica está associada, uma cepa dela está associada também à peste negra, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Já estamos vendo. Peste negra, gente, percebam uma historicidade que eu já vou dar um spoiler, né, gente? Embora com o próprio slide mostra que ela está focada no século XIV, teve seu grande apogeu, a sua grande destrutividade de 1346 a 1353, vocês vão ver que ela atravessou até o século XVIII. Essa circulação dessa bactéria, né, que a gente chama de bactéria, atravessou a história da Europa até o século XVIII, embora houve uma grande tragédia, né, no século XIV. Né? Como o slide mesmo mostra, por toda a Europa e parte da Ásia, dizimou pelo menos metade da população da Europa. Tem umas... Gente, eu tinha revisto, gente, eu acho que eu não salvei. Europa, Brasil, minúsculo, coisa feia. A doença era causada por uma estirpe da bactéria Yersinia pestis, que já foi extinta. A bactéria em questão era transmitida por pulgas que infestavam os roedores comuns nas cidades europeias e navios. Eu vou ter um slide lá na frente para mostrar a história da peste negra, tá, gente? Até pegando a genealogia do sujeito que foi criado a partir da peste negra. Mas é importante dizer que dentro desse movimento da Idade Média, com o movimento das Cruzadas, que era o movimento da Igreja Católica se apropriar da Terra Santa, inclusive com trilhões de interesses comerciais e políticos nisso, né? Nesse movimento de idas e vindas de várias cruzadas, né, muitas cepas de bactérias e vírus foram levadas para a Europa, como também na estruturação da rota da seda, da mercancia que havia entre os produtos do Oriente trazidos para a Europa Ocidental, né, nos navios, né, havia muitos ratos, que eram os vetores das pulgas, né? É vetor que fala, né, pessoal? Que eram os hospedeiros, né? Não sei se estou falando errado. Hospedeiros das pulgas, né? E que levavam, né? Que transmitiam esses vírus, essas bactérias para os cidadãos das cidades, com especial destaque das cidades italianas, tá? Como a gente vai ver. Só estou dando um spoiler para dizer, inclusive, que a peste negra matou em torno de 30% da população, 30% a 40% da população da Europa, tá, gente? A gente vai ver daqui para frente uns slides só sobre a peste negra, tá? Teve também uma 7ª epidemia de cocolistle, de 1545 a 1548, no México. Matou 15 milhões de pessoas, e esse termo que eu acabei de dizer é um termo asteca, de uma peste que era uma subespécie da salmonela. Tá? Então, isso atravessa continentes, tá, gente? A gente pensa, às vezes, muito em Europa, Ásia, mas a América Central, América do Sul também foi afetada, tá? Não só foi afetada, como no sentido geral, embora seja difícil estipular qual seria a bactéria e o vírus, né? Do ponto de vista histórico, vocês sabem muito bem que houve o descobrimento das Américas, e que os espanhóis e portugueses trouxeram as suas cepas de vírus e bactérias, de micróbios, né? O intuito, e que isso intencional, não intencionalmente, foi uma forma de dominação, porque os aborígenes, os nativos, né? Os nativos, eles não tinham defesas a esses micro-organismos. Populações também foram dizimadas em função do contato com os espanhóis e portugueses. Né? É pandemia porque se alastrou, né, com grande parte do mundo novo, né? No mesmo contexto, gente, aí o termo pandemia para a peste negra de Londres se articula com a questão da peste bubônica, tá, gente? E dentro de uma temporalidade que não é só diante de alguns anos, a gente está pegando séculos, tá, gente? A pandemia da peste bubônica, ela, como a gente viu, que ela teve um grande foco dizimador, né, no século XIV, também no século XVII, né? Ela dizimou 15% da população londrina dizimada. Então, a gente pode, às vezes, também conceber que as pandemias são transversais do ponto de vista cronológico. Entendeu? Se fizer uma transversalidade, você pode ver.
pandemia da peste bubônica durante séculos, né? Por isso que eu fiz questão de manter a palavra pandemia, porque às vezes a pandemia não é só no mundo inteiro, no aqui e agora, né? Ela pode ter uma historicidade, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Pode até ser outras cepas, mas, enfim, a peste bubônica atormentou a Europa durante 6, 7 séculos, uma coisa assim, tá? Vamos contar, século XIV até século XVIII, uns 4 séculos. No século XIX foi descoberto a bactéria, né, que dava origem à peste bubônica, começando as condições de um controle sanitário, né, epidemiológico. Dentro desse contexto também, a grande peste negra de Marseille, no século XVIII, que teve de 30 a 40 mil mortos na cidade, dentro desse viés uma pandemia histórica, né, uma transversalidade cronológica, tá? Mais ainda, a peste russa, mais uma vez, nessa migração, né, gente? Nessa migração. Depois eu vou mostrar outros dados históricos da peste bubônica, que é muito importante a gente saber. 100 mil mortos em 2 anos na Rússia, né? Aí a gente já tem nesse contexto a questão da epidemia de febre amarela na Filadélfia. Na época, nos Estados Unidos, a Filadélfia era a capital dos Estados Unidos. Houve 5 mil pessoas morreram. Tá? E olha a apropriação política. Tem um dado político que é quase vergonhoso, né? Que não sei por que cargas d'água os políticos da época partiam do pressuposto de que os escravos negros eram imunizados em relação à febre amarela, e adivinha quem foi cuidar, né, dos corpos dos mortos, né, em relação à questão da febre amarela. Obviamente foram os negros escravizados, né, consequentemente mais suscetíveis a morrerem, né. Entre 20 pandemias e epidemias, teve a pandemia da gripe, em 1889, 1890, com cerca de 1 milhão de pessoas que morreram. 1 milhão. A gente está falando do século XIX, hein, gente? Uma pandemia que levou apenas 5 semanas para atingir o pico de sua mortalidade. Apesar dos primeiros casos terem sido reportados na Rússia, toda a Europa foi afetada. Alastrou, né, gente? Alastrou. Com isso a gente se solidariza, se humaniza diante da nossa realidade, né? Agora, olha que interessante, gente. Quando a gente era criança, até a gente já deve ter... Eu, por exemplo, tinha um amigo que ainda foi um dos poucos que ainda não tinha sido vacinado diante da poliomielite. Eu tinha um amigo de classe que tinha... amigo de infância que tinha... tinha deficiências em função da poliomielite, né? Mas percebam que tem uma historicidade muito recente, né, que isso nos toca, né? Houve uma epidemia de pólio nos Estados Unidos, né? Mais de 6 mil pessoas morreram, 27 mil adoeceram em meados de 1916, em Nova York, que isso foi sendo um problema crônico, né, durante várias décadas, né, até que se chegasse ao desenvolvimento da vacina em 1954. O último caso foi registrado no ano de 1979. Não sei se me falha a memória, mas parece que alguém está entrando, tem que abrir. Cadê? Espera aí. Eu não sei se isso é um delírio meu, mas parece que alguns casos estão voltando a surgir de algumas. Os colegas da Chubio podem até depois debater, né? Como sinal até do certo descontrole que tem sido feito nas políticas preventivas de vacinação, né? Parece que alguns países estão voltando até alguns casos de poliomielite, né? De manifestação desse problema, né? Mas entenda que isso é uma história, faz parte da nossa história recente, como também faz a gripe espanhola, que a gente já ouviu muito falar. Foi em torno de 2 anos, percebam, vamos situar em termos de época, em termos de demografia, população mundial, 50 milhões de mortos, com 500 milhões de infectados,
associada muitas vezes ao retorno dos soldados da Primeira Guerra Mundial, e que eles levavam essas cepas para os seus territórios, esses deslocamentos de guerra, deslocamentos comerciais. Percebam que essa transição entre povos é sempre um elemento muito potencializador das transmissões, da disseminação desses vírus e micróbios, né? Mais recente ainda, gente, nós tivemos a gripe asiática enquanto pandemia. Perceba a potência dessa disseminação, né? Começou na China, né? Afetando mais de 1 milhão de pessoas, né? Enquanto mortos, tá, gente? Uma cepa da influenza que chegou em Singapura em fevereiro de 1957 e em 5 meses já estava nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está lidando com a história da humanidade quando a gente tem esse tipo de configuração. Ponto de história da pandemia, talvez como seja uma experiência trágica tão recente, né, que toca a todos nós de uma maneira muito próxima, a questão dessas perdas, né, que ocorreram ao redor da AIDS, né, talvez a gente se esqueça, né, de que a AIDS também é uma pandemia, já que é um vírus que se alastra internacionalmente, né, mobiliza políticas públicas de vários países, né, e 1981 até o momento já morreram 35 milhões de pessoas, né? Questiona-se, né, se teria sido transmitido aos seres humanos por espécies de chimpanzés. Eu já fiz algumas leituras que dizem que remontam os primeiros casos no Antigo Egito, em 1920. Eu li uma vez que alguns quadros são correlacionáveis até os anos 20, no Antigo Egito. No Antigo Egito não é mais antigo, né? No Egito contemporâneo, 1920, né? E na África vive 64% das pessoas com HIV positivo, mostrando que é uma doença também de questões de biopolíticas, de processos de dominação, né? E num processo que a gente hoje vê, por exemplo, a questão da diagnose de uma vacina do Covid num transcurso de 9 meses, 1 ano, e que existem questões tensas no que se refere, embora hoje exista muita profilaxia e toda uma questão já configurada como uma doença crônica e não como um risco de vida, né? Mas ainda existem questões muito sérias no que se refere a vacinas, questão das medicalizações, né? Parece que estão agora surgindo remédios e vacinas mais direcionados para esse tipo de pandemia, né? Não se esqueçam que em 2009 e 2010 nós tivemos a pandemia do H1N1, que às vezes a gente se perde diante de tantas travessias, né, gente? Uma pandemia que teve início no México, se espalhou por todo o planeta. O vírus infectou 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Matou entre 151 mil a 170 milhões, né, gente? Acho que é milhões. Agora eu fiquei com dúvida. Vou pesquisar para vocês se é mil. Aqui está 1.000, né? 151 mil a 575 mil pessoas. Crianças e jovens estavam entre os grupos de risco da doença, embora teve alta mortandade de pessoas adultas, tá, gente? Tá? Houve uma generalização das mortandades, né? Atacava os velhos, mas houve muitas crianças e jovens que morreram, né? Hoje em dia existe uma vacinação anual, inclusive, que estava tendo, não sei se continua aqui em Santos nesse momento, tá? Até o mês passado estava tendo e eu tomei. Isso tem a ver, inclusive, com a questão das ocupações dos leitos, né, gente? Tem uma questão de cidadania da gente se vacinar, para a gente conter a sobrecarga do sistema hospitalar. Né? Eu fiquei muito tocado quando fiz a pesquisa do Ebola. A documentação visual do Ebola é muito dramática, tá, gente? Escolhi só 4 fotos. Quem quiser ver como isso está atravessado por questões políticas, né, vejam pelas fotos, né? E às vezes a gente não se detém, porque às vezes isso passa diante do nosso cotidiano como alguns minutos no noticiário, né, gente? Mas 2014 a 2016, 28.600 casos reportados de ebola no oeste da África, com mais de 11 mil mortos, né? Atravessando Guiné, Libéria e Serra Leoa, tá? Chegando até os Estados Unidos, alguns países europeus. Registremos que a ebola não tem cura, tá?
que a gente vê pelas fotos, né? Vejam na primeira foto ao alto, tem uma fila de pessoas num descampado, né? Essa era a maneira como eles eram isolados, né? Abaixo, em função das guerras civis, né? Havendo a demanda da proteção dos cuidadores, né? A equipe de linha de frente. A gente fala muito hoje de acolhimento das pessoas de linha de frente. Vejam como era. A gente está falando de 5, 6 anos atrás, né? Vejam como era a demanda do acolhimento das pessoas diante dos conflitos étnicos, raciais, políticos que acontecem nessas regiões, né? Econômicos, né? Vejo o deslocamento dos corpos, né, nos vilarejos, o cuidado que se tinha com uma criança. Fiquei muito tocado pela dramaticidade entre a biologia, o sanitarismo e os contextos histórico-culturais. Tenho certeza que vocês também estão se sentindo tocados, né? E o que a gente ainda pode chamar de pandemia, embora os dados sejam imprecisos, como mostra a pesquisa, né? Seria do Zika vírus, que ainda continua, tá? Atravessando a América do Sul e a América Central, transmitida pelo Aedes, mosquito Aedes. Já existem pesquisas que mostram que podem ser transmitidas por via sexual. E tem as questões de microcefalia como um dos elementos-chave que ainda estamos vivendo nessa sobreposição entre as políticas de cuidado, de desgovernos, enfim, né? Tem tensões políticas que nos atravessam diante dessa história da pandemia. Eu vou depois focar nas 5 maiores pandemias, porque tem questões políticas que atravessam as 5 maiores. Mas eu vou abrir aqui o chat, se alguém quiser comentar, já pode ter um momento de partilha. Eu estou aqui como facilitador, tá, gente? Voltei aqui. Oi, estou aqui vendo vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, quer abrir o microfone ou quer comentar pelo chat? Fiquem à vontade, senão a gente ainda tem mais uma jornada aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Despertou algum afeto? Alguém quer compor com algum conteúdo, por favor, porque eu não sou da biologia. Legal, Mariana. Legal. Fernando, uma coisa que me veio te escutando é que você falou da H1N1, né, que foi bem recente, 10 anos atrás, e no começo da Covid, não sei se foi uma coisa da minha bolha ou se chegou até vocês também, né? Eu ouvi muitos comentários do tipo, a gente já viveu uma pandemia agora há pouco, não é nada demais. Uma tia minha, inclusive, que o marido teve H1N1, fez muita... Nem sei que palavra usar para não ser muito grosseira, mas assim, fazia umas chacotas, tipo, vocês estão nesse desespero porque vocês não foram no hospital na H1N1, era bem pior e tudo mais. Fiquei refletindo, né, te ouvindo falar o quanto que talvez a gente ter esse conhecimento mais publicizado apoiaria as pessoas terem entendido a diferença de dimensão, né, de uma coisa para outra. E é como a gente constrói a relação, né, Mariana? Tem questões culturais, tem questões de como a gente constrói o sentido, né? O vírus, ele não é só um micróbio, é a constituição de um afeto, do sentido de uma troca. O que você está falando é isso, né? Cada um se apropria do jeito e reinventa a relação, né? Alguém quer comentar? Eu fiquei pensando, Fernando, eu não vi assim se alguém tinha também levantado a mão, mas... Se alguém quiser levantar a mão, aí a gente vai fazendo uma listinha. Eu fiquei pensando nas sobreposições também, que acho que também tem um pouco disso que a Mariana traz, né? Nas sobreposições desse contexto atual, né, que a gente está da pandemia do coronavírus, mas junto com ela a gente tem pandemias outras, né, que talvez a gente não estivesse tratando dessa maneira, olhando para isso dessa forma, como, por exemplo, uma pandemia de obesidade que a gente vive no mundo hoje, antes do coronavírus, né? Sim. Porque é uma epidemia no Brasil, é uma epidemia nos Estados Unidos, é uma epidemia na Europa, é uma epidemia em todo lugar. E dos interesses que estão em jogo aí, né? Eu acho que a gente tem que sempre trazer isso para a cena também para as nossas reflexões, né? De não tratar isso como
como uma pandemia, né? E sim como pequenas epidemias, pequenas, mas enfim, mas como epidemias localizadas, quando, na verdade, isso é uma questão global hoje, Sim. né? Muito relacionada com a forma como a gente lida, né, com a produção e o consumo de alimentos, né? Enfim, então, questões de poder, de política, né, de interesses aí muito vinculadas a isso. Ao mesmo tempo, e aí, assim, para dar um exemplo de sobreposição de pandemias, né, que foi o que me remeteu aqui. Mas a gente também tem a sobreposição dessa pandemia em particular com epidemias. E aqui na Baixada, em Santos, a gente tem exemplos claros disso, né? Porque a gente está vivendo pandemia de Covid com epidemia de Dengue, né? dengue, né? Com epidemia de chikungunya, né? Então, coisas sobrepostas, né? E que também, enfim, dificultam, agravam, né? Tem todos os desdobramentos dessas sobreposições que também vão requerer, né, enfrentamentos também mais complexos, né, gente? Acho que também um pouco isso. Acho que fiquei pensando nessa coisa da sobreposição, foi o que me mobilizou, assim, dessa tua apresentação inicial. E compondo com a fala das duas, gente, tem sobreposições de discursos, de valores e de verdades, né? A gente vê sobreposição da ciência cartesiana com valores que são da Idade Média, gente. Entendeu? Tem gente que acha que é castigo de Deus. Tem gente que indica feijões mágicos ou a água purificadora. Então, a gente tem sobreposições civilizatórias. Sandra? Eu estava pensando aqui, professor, principalmente uma desorganização social, né, que abalou completamente a estrutura do indivíduo, né, porque ela mudou todo o padrão de vida, mudou o padrão da busca pela sobrevivência e aumentou o nível de pessoas que estão se automedicando a partir de condições psíquicas completamente desvairadas, né? Então, você vê tudo se vai na farmácia, você vê na farmácia aumentou muita gente, tem muitas farmácias aqui em Santos, antes era pizzaria, agora é farmácia, então a indústria, né, a indústria do remédio, as farmacêuticas, estão cada vez lucrando mais. Isso está muito bom para eles, né? Porque somos cobaias, eu me vejo como cobaia dentro de um país que está negando a sua condição, né? E uma briga politizada, aí eu vejo que a geopolítica tem se mostrado cada vez mais necessária de ser estudada e um indivíduo completamente perdido nessa realidade. E as outras lutas que se somam a isso. Então, eu vejo a psique completamente bagunçada de uma camada muito grande da população, independente da sua classe socioeconômica. Sim, sim. E de uma forma dilacerando mesmo famílias, pessoas, né, o aumento da violência. Então, essa desorganização que eu vejo como mais grave do que tratamento propriamente dito, porque ela atinge outras esferas do sentimento e da formação do indivíduo. Eu tenho essa preocupação. Esse vírus mexe com a nossa identidade, né? Mexe, creio que sim, e tem CEP também, né? E num jogo entre as biopolíticas e as necropolíticas, né? Políticas para a vida e políticas para a morte. Mais alguém quer comentar, gente? Senão nessa linha do negacionismo, né? Você repete tanta coisa, vamos dizer assim, que não é verdade,
que aquilo ali, de repente, ela fica sendo, se torna uma verdade, né? De modo que você, em questão de tratamento, de prevenção, não existe nada disso. Então, com isso aí vão aparecendo os mitos, né? Esse mito que tem aí de ter um tratamento aí precoce, né? Nada disso não existe tratamento. A única questão aí é a questão da vacina mesmo. A questão da vacina preventiva, né? Então, e obviamente usar, mesmo que a pessoa, né, já tenha tido a vacina, a pessoa a infecção, a pessoa tem que tomar vacina. Então, essas coisas é que tem que ser informadas, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o negacionismo fica num negócio tão sério que o que é falso é o que tá perdurando, o que está sendo passado como uma verdade. É um embate entre a subcultura e a ciência, né? E em nome de Deus, né? Em nome de Deus, né? Tem sempre essas 4 letrinhas, gente, já construíram, já destruíram tanta coisa na humanidade. Estou falando nem se Deus existe ou não, estou falando de discursos ao redor de Deus, né? Nesse momento, então... Oi, Luciana. Em cima disso tudo que o pessoal está comentando, né, eu fico pensando também como a falta de investimento, né, como os cortes nas políticas públicas, principalmente na saúde, né, a gente vem vendo a precarização que vai acontecendo, né, você deixa que questões que deveriam estar sendo tratadas, né, na atenção básica, por exemplo, não estão mais, né, a gente não está... não vem trabalhando na prevenção há um bom tempo, né? A gente vem priorizando os atendimentos, né? Quando a questão já está mais avançada, por mais que a gente tenha, né, a estratégia da saúde da família, que eu acho infinitamente muito bonita, uma construção muito rica, mas os cortes vêm desvalorizando cada vez mais o SUS, né? Então a gente não consegue caminhar, né? A gente tem equipes reduzidas, né, a gente tem corte de verbas. Então, aí entra uma pandemia, num governo que não prioriza o olhar para a saúde, né, nega tudo isso que a gente está vivendo mundialmente, né? E aí começam a aparecer outras questões também, como vem surgindo, né, aqui na Praia Grande, em Santos também, a questão da sarna, né, com muita força, né? Então, assim, doenças que a gente já não deveria estar mais, né, na linha de frente, a gente volta a cuidar dessas doenças por falta de um olhar, né, mais apurado, por desinteresse mesmo político. Eu vejo desta forma, né? A propensão aí, o interesse muito voltado para o privado, né? Os planos de saúde, plano de saúde a gente sabe que não trabalha com prevenção. É completamente diferente, né, do que a gente pode fazer no SUS. Né, então, eu fico muito preocupada, cada dia, né, com as doenças que vão e voltam, né, as que não saem, né, e agora as novas que vão surgindo, né, e que se a gente não tiver incentivo, né, na gestão pública, né, no SUS, a gente vai começar a sofrer consequências muito grandes, com o empobrecimento maior da população, né, que uma coisa vai ligando a outra, né, então... Esse bem-estar, ele vai trazendo, vai deixando de ser cuidado, né, olhado, porque a pessoa não tem comida, ela tem que lutar pela comida, então ela vai deixando de olhar para essas questões e o governo se aproveita, né, para ele tá muito bom desta forma, né. Então isso é muito doloroso, né, vivenciar tudo isso que a gente está passando. Sim. Seria uma necropolítica que é fazer morrer, né, Luciana? Quando desinveste, né? Lia? Eu acho que só pegando esse gancho da Luciana, que acho que foi brilhante, né? Para a gente pensar que isso tudo é construído mesmo, né? Construído com um objetivo muito claro, né? Um plano mesmo de alienação, né? De construção de uma sociedade alienada na perspectiva marxista mesmo, né? Porque aí você não reage, a culpa não é do patrão, né? Ele defende o patrão, né? E aí, nesse sentido, eu queria resgatar, eu assisti há um tempo atrás, aí também no período pandêmico, uma entrevista com o professor Alisson Mascaro, que é um jurista, né, filósofo do direito marxista, e
que ele falou uma coisa que não saiu mais da minha cabeça, que é: que sociedade é essa que a gente vive, né? O que a gente se encontra, né, hoje no nosso país, onde você sugerir a leitura de um livro, né, ou trazer a proposição da leitura de um livro causa repulsa nas pessoas, né? As pessoas não têm paciência, ou desejo, ou curiosidade, ou qualquer coisa, para ler um livro, seja ele qual for, né? Então, isso tudo é construído, né, gente? A gente não pode perder isso da nossa perspectiva. E aí, acho que esse curso de formação, que a gente está aqui, todo mundo investindo, acho que vem um pouco para essa contracorrente, para contribuir de uma outra perspectiva, né? Não é para ir lá só passar instruções, né? Mas é talvez para plantar sementes, né? Para despertar as pessoas, né? Desse estado de amortecimento, né? De uma vida tão dura, né? Que amortece as pessoas, né? E acho que para despertar a potencialidade de cada um, né, de luta, de resistência, de resiliência e de transformação, que acho que é isso que a gente mais deseja, né? Então, eu fico muito feliz, assim, da gente estar fazendo essa discussão e de saber que essa formação, né, Luciana, é em defesa do SUS, é em defesa do SUAS, é em defesa de todas as políticas públicas, né? É em defesa de que a gente possa garantir um mínimo, né, de bem viver para a nossa sociedade, né, para que a gente possa garantir algum tipo de transformação. Então, acho que é isso, eu fico bem feliz assim, com essa discussão, com essa sala, com esse encontro, e só tenho aí a agradecer. Obrigada, Fernando, não sei se você quer retomar aí. Podemos retomar, gente? Mais alguém quer comentar? Agora eu vou falar as 5 pandemias na transversalidade, depois eu vou falar a genealogia do que é quarentena e isolamento, tá? E depois alguns quadros contemporâneos. Acho que a gente vai retomar a partilha no final, tá, gente? Vou voltar à projeção. Vocês estão vendo, gente? Alguém fala? Não estou vendo vocês. Sim, Fernando. 5 maiores pandemias da história para mostrar essa transversalidade histórica, porque ela não era, às vezes ela não era só num tempo, ela atravessou. Peste bubônica, pessoal, que atravessou 5, 6 séculos. Tá? Vamos entender dentro dessa transversalidade. Imagina, em alguns momentos foi chamado de peste negra, principalmente em torno do século XIV. Tá? Eu vou mostrar mais na frente os movimentos de quarentena e de isolamento a partir da peste negra. Então, estou mostrando, em vários momentos a gente vai ver a peste bubônica. Tá? Vamos relembrar alguns sintomas, tá, gente? Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, contato com pulgas e roedores, aquilo que eu falei, né? Tinha uns navios, né? Que transportavam mercadorias, né? E pessoas, né? Entre os países da Europa, via Mediterrâneo, né? Via mar Mediterrâneo. E essas pulgas, que eram os vetores de transmissão, acho que é isso que eu estou falando certo. O rato era hospedeiro, acho que o vetor é a pulga, gente. O pessoal da bio depois me ajuda. Peço auxílio ao pessoal da bio. Provocava inchaço nos gânglios linfáticos, na virilha, na axila ou no pescoço. E outros sinais eram febres, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Né? Foi atravessado, enquanto experiência trágica, associada ao fim dos tempos, expiação dos pecados. Assistam, por favor, tarefinha de partilha, né? Partilha de casa, vamos colocar assim. Assistam o 7º selo do Ingmar Bergman, que vocês vão ver aquela legião de procissões de pessoas se martirizando, né? Tentando expiar os pecados, porque isso era um sinal de Deus, né? Do fim dos tempos, né? E que assolou a Europa no século XIV, principalmente no século XIV, cidades inteiras, principalmente da Itália, porque foram a partir dos portos da Itália que houve a entrada da peste bubônica na Europa. Cidades como Florença, a gente vai ver num outro slide, demoraram, se não me engano, 3 séculos para readquirir o número de habitantes, entendeu?
E cidades inteiras eram devastadas, os corpos nas ruas. A gente não está falando de sanitarismo, tá, gente? Está falando do momento, experiência trágica da humanidade, as pessoas, os corpos caindo nas ruas durante gerações, tá, gente? Está falando de gerações. Cidades inteiras ou eram fechadas, né? Tanto para evitar que o vírus se espalhasse, como para evitar que o vírus entrasse. E havia uma legião de populações, né, que se deslocavam pela Europa para tentar fugir, né, da peste negra, né? E para vocês terem uma ideia, no século XIV, 100 milhões de pessoas morreram. A gente está falando do século XIV. Né? Isso era em torno de 1/3 da população da Europa. Tá? Então, e a peste bubônica, a gente viu que depois apareceu em Marseille, apareceu em Londres. Tá? Então, ela, ao mesmo tempo que o assolamento da peste foi no século XIV, ela atuou até o século XVIII na Europa, se deslocando. Tá? A varíola, gente, eu tive uma dificuldade muito grande de fazer a documentação visual da varíola, que ela é muito impressionante. Quem quiser ver, é muito dilacerante ver as fotos da varíola, tanto que eu não consegui colocar na foto da varíola, mas entenda dessa transversalidade histórica. Né? Há 3.000 anos, as pessoas são afetadas pela varíola. Né? Desde o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, né? Era denominada de bexiga, né? Provocada pelo ortopoxvirus varioli, sei lá, não sei como é que fala o latim, transmitida de pessoa para pessoa, no contato, né? E caracterizada por febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Mais de 500 milhões de mortes no século XX. Ela aterrorizou o mundo até o século XX. Tendo sido erradicada em 1980, faz pouco tempo. Inclusive, um dos protagonistas desse epidemiologista que articulou nos anos 80 essa campanha de vacinação em massa, ele faz parte da equipe da Organização Mundial de Saúde no sentido de orientar a vacinação do Covid, entendeu? Porque a humanidade só teve protagonismo da cessação desse mal no século XX, tá? 3.000 anos de varíola, né? Outra cólera, gente. Entenda que ela continua nos atravessando porque não tem cura ainda, tá? Primeira epidemia global, ou seja, a epidemia global está assim, imagino que seja, posso talvez chamar de pandemia, né? Matou centenas de milhares de pessoas em 1817. A bactéria Vibrio cholerae sofre de diversas mutações, ainda é considerada uma pandemia. Nessa sobredobra de pandemias, tá, gente? Tem a ver com o consumo de água e de alimentos contaminados. Houve um surto no Haiti com milhares de mortos em 2010. Existem áreas mais pobres no Brasil. E no Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram. Tá? Caracterizada por diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. É nesse sentido, tá, gente? Nesse sentido, eu disse que não tem cura. Tem vacina, mas ainda não... uma porcentagem de ineficácia que demanda uma combinação com antibióticos, tá? Temos vacina, mas ainda é uma pandemia, tá, gente? Não está extinta, tá? Gripe espanhola, gente. Tive muito cuidado de fazer esse slide, porque é muito famosa, né? Entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas teriam morrido da gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo do vírus influenza. Mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada, e o presidente brasileiro da época, Rodrigues Alves, morreu da gripe espanhola. No Brasil, ela chegou a bordo do navio Demerara, que teve paradas em Recife, Salvador e Rio, espalhando o vírus por várias regiões do Brasil. Né? Aqui a gente vê uma foto de um tratamento em São Paulo, tá? Sintomas parecidos do coronavírus, SARS-CoV-2, não existia cura na época, né? E olha uma curiosidade um pouco tragicômica, né? O remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel deu origem à caipirinha, né? Entendeu? Daqui existe uma notícia de jornal da época, que tinha as prescrições da época, do lado esquerdo, evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos, vaselina mentolada,
né? Inalações, né? Gargarejos com água e sal, água iodada, com ácido cítrico, tanino, né? Folhas de goiabeira, né? Doses de sal de quinino, evitar fadiga e excesso físico, né? Deve ir para a cama, deve se isolar, repousar, não deve ter fadiga, né? Não deve se resfriar, ir mais seguro com as pessoas idosas e os postos de socorro da época, né, gente? Percebam que existe toda uma temporalidade aí, né? Indicar folhas de goiabeira, tanino, né? A gente está vivendo num outro contexto cultural, civilizatório, né? Na outra época, né? E a gripe suína, né, gente? Que é o H1N1. Eu confesso, gente, que foi fazendo esses slides que eu fui me apropriando, principalmente desse H1N1, porque às vezes a gente deixa passar a informação, né? A gripe suína no século XXI, que em 2019, surgida de porcos no México, matou-se 16 mil pessoas. E o primeiro caso foi confirmado em maio de 2009 no Brasil. No fim de junho, tinham 627 pessoas, né? Eu fico impressionado, quando eu montei o slide, eu procurei de uma fonte fidedigna, né? As questões dos números, né? Quer dizer que em um mês teve 627 pessoas. A tal das gotículas respiratórias, tá, gente? É uma gripe, né? Que provoca sintomas de febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo, né? É da família, né, dos SARS-CoV, não é? Como é que chama mesmo aqui? SARS-CoV, né? E nós estamos com o Covid-19 atualmente. Agora eu vou fazer um pouco da genealogia, tá, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu posso ir para a genealogia. Às vezes eu sou um pouco ansioso. Alguém quer comentar? Se alguém quiser comentar, eu abro a tela. Senão a gente vai para a genealogia. Oi? Oi? Oi, Fernando. Eu ia sugerir até para você seguir e a gente abrir mais ao final. Tá legal, tá legal. Vamos fazer isso. Pode Senão ser assim? Tá. Estamos indo para o final, tá, gente? Genealogia da pandemia da peste negra. Existe um aspecto, como é que a gente constrói essa experiência, tá? Isso eu já disse para vocês no que se refere ao surgimento da peste negra, que veio de navios que aportaram nos portos de Gênova e que dizimou de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, né, que era uma configuração da época que atravessava a Europa e a Ásia, e milhões de pessoas, um terço da população da Europa, né? Um terço da população. Isso eu já falei. O mapeamento do DNA foi no século XX. Demorou de 3 a 4 séculos para a Florença recompor sua população, tá, gente? Eu, às vezes, não... E tem uma coisa muito interessante, eu só estou colocando as coisas que eu ainda não falei, né? A Corte de Medicina de Paris disse que era uma conjunção do Sol com Saturno que deu origem à peste negra, ou seja, eles tinham explicações astrológicas, os médicos, tá? Da época, né, do século XIV, disseram que era uma conjunção astrológica que espalhava pelos céus a peste, tá, gente? Agora eu quero mostrar os dois movimentos, que é a genealogia do ponto de vista histórico. Como é que se constrói a experiência da quarentena, tá? Já estamos quase indo para o final do nosso trabalho de hoje, nossa partilha, né? Como é que se estruturava a quarentena na peste negra no século XIV, tá, gente? Estou colocando dentro desse contexto. Havia um comando geral do governo das províncias, né? Por exemplo, a Itália, que era, naquela época ainda não era um país unitário, né? Era composta de vários estados, tinha um chefe de uma província, né? Tinha representantes locais que iam... E, por sua vez, tinham representantes em bairro e tinham representantes a cada quarteirão. Já tinha um processo de informação, de coleta de dados, de protocolos da época, tá? Esses representantes em cada quarteirão fiscalizavam 2 vezes por dia, passavam em frente às casas, as pessoas eram obrigadas a abrir a janela, né, a se manifestar por fiscal. Se por acaso não se manifestasse, se supunha que a pessoa estava infectada ou até estivesse morta. E aí os movimentos de intervenção ou de isolamento da casa, ou de cuidado com os corpos, ou de algum processo de terapêutico começava a ser feito. Então, desde aquela época da peste, havia essa estatística, né? Porque isso era
anotado em dados estatísticos, e isso ia subindo dentro dessa escala piramidal, até chegar num governador das províncias, tá? E, de alguma forma, fazia a articulação geral, né? A gestão desses corpos e dessa saúde, tá? Por isso havia um processo de produção de informação na peste. Ao contrário do isolamento da lepra, tá? Que também é algo que atravessou desde a Idade Média, tá? A lepra que foi trazida pelas cruzadas, tá? Se intensificou, melhor, em função das cruzadas na Idade Média. Só que, ao contrário da peste, que tem da peste, que tem toda essa rede social, essa rede de controle, a lepra é um processo de isolamento, né? Transmitida por uma bactéria, e na época não havia essa informação do que fosse a bactéria, havia os isolamentos, os asilos, sempre existiu, né, esse processo de isolar, ou de, no mínimo, retirada do indivíduo da cidade, né, para não contaminar as pessoas, mas, ao contrário desse tipo de diagramação da peste, o que havia era, inclusive, um ritual religioso. No domingo, na missa da paróquia, né, o indivíduo ele era sagrado, né, como leproso, no sentido de expulsá-lo, né, era uma sagração de expulsão, com o intuito de isolá-lo fora da comunidade e se houvesse estrutura, os asilos. Asilos de leprosários existem desde o século XII, século XIII, tá, gente? Para a gente ver que existe duas formas de subjetivação, né? Uma que é a produção do sujeito da peste e a outra que é a produção de um sujeito isolado da lepra. Isso tem a ver com uma certa configuração da subjetividade, né? Existe um vetor negativo no leprosário, né? Que existe uma purificação até religiosa, porque ele é impuro, ele precisa ser dissociado da sociedade para manter as pessoas puras. Imagina a ideia de mistificação que havia em torno, porque era sempre associada a questão da doença com castigo de Deus, né? E haveria do indivíduo estar com tantas impurezas, que alma, quais seriam os seus pecados, né? A gente está falando de Idade Média, né? Em contraponto, a pandemia tem um vetor positivo. Existe esse policiamento, essa rede de cuidado, essa vigilância, essa fixação dos corpos nos espaços, nas casas, os controles da população, até uma certa militarização, porque existe a questão da pessoa não poder circular, né? A pessoa fica trancada em casa, a gente está falando da quarentena, tá, gente? A gente está falando contrapondo o isolamento com quarentena. Tá? Essa proveniência, a genealogia da quarentena existe pode ser reportada desde a Idade Média, certamente haveriam outras terapêuticas, outras apropriações em outros períodos históricos mais antigos, mas a quarentena ela traz esse viés de um aspecto disciplinar, de controle, de cálculo, né, dos corpos, no sentido de uma intervenção de gestão, enquanto também existe uma certa gestão, mas é individualizada na lepra, enquanto na pandemia ela é coletivizada, é uma questão da população, fazendo justamente emergir ao redor da quarentena a noção de população, tá? Isso na Idade Média. Finalizando, gente, eu atualizei uns dados, trazendo isso para a nossa história do presente. Ontem eu fiz uma atualização. No primeiro ano da pandemia morreram 276.656 pessoas. A pandemia até ontem no Brasil morreram 473.404. No mundo, 3.720.876. Só comparativamente, para a gente ver o que isso nos afeta, né? O ano de maiores mortes com dengue no Brasil foi em 2015, que teve 1.088 mortes. O H1N1 em 2009 matou 2.232 pessoas. Anos com mais homicídios no Brasil, 65.600. Doenças respiratórias, 94.264 em 2019, né? E tudo isso atravessado por trilhões de questões políticas. Estou dando um spoiler de um eu peço a liberdade dos meus colegas que a gente montou o módulo 1, estou dando um spoilerzinho, que eu tenho certeza que na aula vai ter uma outra dimensão, na aula de sábado, né? Mas aqui a gente é atravessado pelas faltas de oxigênio, as filas nas UTIs, os leitos sobrecarregados, os hospitais fechando portas para outros doentes, né? Questões, interfaces com a justiça na busca de direitos, os contêineres frigoríficos para corpos, né? Desigualdades sociais, como já foi citado pelo nosso coletivo hoje, né? Essas fotos são tão desesperadoras como pensar a peste negra na Idade Média, né? E as atuações do governo, né? Que são evidentes, né? Desde o desdém
a epidemia, né, as aglomerações, né, desdém à ciência, enfim, várias formas de sabotar o isolamento social, a despriorização do investimento, né, nas políticas públicas do SUS e do SUAS, né, atrasos nas vacinações, né, e a gente está atravessado, eu acho que assim, só acho que tudo isso que a gente viu em termos de história, né, reverbera hoje nos discursos negacionistas, terraplanistas, parece que tem um embate entre Idade Média e contemporaneidade, apropriação em nome de Deus, em nome da ciência, esse Deus que já tanto destruiu ou construiu, isso não estou falando se Deus existe ou não, mas o Deus tem efeitos políticos de apropriação por trilhões de interesses, né? A ciência também tem as suas apropriações, né? Mas atualmente ela representa o resguardo da saúde, o processo de vacinação e de potencial cura, né? Enfim, né? E é dentro desse caldeirão que a gente escuta esse ronco surdo da batalha, que esse é nossa história do presente, a nossa oportunidade, nosso medo, a nossa esperança, e por isso que a gente está junto, e continuemos juntos, tá? Muito obrigado, pessoal.